Então, será que os achados que eu tenho de limiar batem com o que eu esperava nesse paciente? Por exemplo, coisas que a gente observa. Às vezes eu tenho principalmente em criança, eu faço o limiar tonal dela e quando eu vou fazer os testes de logaudiometria, principalmente a pesquisa do limiar de reconhecimento, o limiar é melhor do que a tonal. Isso está de acordo? Dependendo da idade da criança, está de acordo. Num adulto, está de acordo? Depende da configuração audiométrica. Tá? Então, se eu tenho uma configuração audiométrica em rampa, por exemplo, o desempenho desse paciente vai estar muito mais próximo, ou vai estar muito mais de acordo com o limiar tonal dele das frequências mais baixas, ou das frequências onde ele tem melhor audição. Então, quando eu for analisar, né, se os achados são consistentes com o que eu espero para um paciente com patologia coclear, eu também preciso lembrar que não existe uma fórmula mágica. Eu lembro que eu aprendi, e vocês também devem ter aprendido isso, que na logaudiometria, quando o sujeito acertava menos que 60%, é porque ele tem lesão retrococlear. Se a lesão está entre 60% e 80%, né, o índice de reconhecimento dele está nessa faixa, é porque é lesão coclear. E se está melhor que isso, é condutivo. Isso não é verdade. Tá? A gente tem pacientes que têm tumor do nervo acústico com 100% de reconhecimento de fala. E eu tenho pacientes com problemas condutivos que têm 50% de reconhecimento de fala. Porque não depende só da quantidade de som que entra. Lembra que precisa do cognitivo, precisa da integração lá em cima, nos níveis mais superiores da córtex auditiva, da córtex cerebral. Então, não é só o fato de ouvir muito bem ou mal que vai determinar o que acontece no reconhecimento da fala. Se eu tiver um paciente que tem problema condutivo, mas é um síndrome de Down, com idade cronológica de 3 anos, ele pode nem conseguir fazer esse teste, tá? Então, é muito importante que a gente lembre que quando você está usando percepção, quando você está fazendo testes de percepção de fala, não é só o quanto entra de som que vai ser importante, mas como ele é processado lá nos níveis corticais mais superiores, tá? É uma atividade em que você integra audição com linguagem, tá? Por que a gente usa, depois nós vamos discutir isso melhor, palavras simples, que é para poder evitar ao máximo a demanda cognitiva, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Outra coisa que é importante a gente também observar é identificação de assimetrias que não são previsíveis pela perda auditiva. Então, muitas vezes, você tem ouvido dominante, você tem um problema que afeta mais uma orelha do que a outra, e que isso só aparece quando você vai fazer teste de percepção de fala, que aí você vê desempenhos diferentes entre as orelhas. Monitorar o desempenho ao longo do tempo, né? Fazer a partir de um gerenciamento, de um acompanhamento desses pacientes, né? A partir do momento que você está estudando a evolução de uma doença, você está estudando a evolução de um tratamento, você pode estar estudando a evolução de uma exposição a um ototóxico, a uma droga. Então, é importante a gente poder ter essa comparação. Auxiliar nas decisões de amplificação. Então, se ele tem perda auditiva assimétrica, mas o desempenho de fala é assimétrico, este achado poderia ser um motivo de pensar assim, qual orelha que eu devo amplificar se ele não quiser aceitar a adaptação bilateral? A gente parece brincadeira, mas, por exemplo, na Inglaterra, no Canadá, acho que é na França também, os aparelhos que o sistema de saúde pública fazem concessão,
eles não doam, eles não concedem 2 aparelhos para cada paciente, eles concedem somente um. Então, qual orelha que deve ser beneficiada? A orelha que entende mais ou a orelha que entende menos? A orelha que reconhece melhor ou a orelha que reconhece pior? Provavelmente o paciente vai preferir a orelha que tem melhor reconhecimento, apesar da gente achar que deveria estimular as duas, né?